Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Os irmãos, rever alguns, conhecer outros, muito bom estar visitando aqui. E a gente, quando vai chegando aqui na entrada de Cosmópolis, vai vendo e se lembrando quantos anos da fidelidade de Deus, nos trazendo esse local, a pregação da palavra, domingo após domingo, o ministério de cada um de vocês. Então, a gente louva a Deus por isso. É com um coração bem grato saber que Deus está sustentando a igreja dele aqui. Isso é muito bom. E hoje, então, agradeço pelo convite. A ideia é nós compartilharmos alguns aspectos na época do rei Davi, mas alguns aspectos que talvez não estejam tão nas manchetes, mas mais nos bastidores. Nós lembramos facilmente de Davi, das suas grandes vitórias, as suas conquistas, o seu reinado, mas às vezes a gente dá pouca importância àqueles que trabalharam com ele, Davi, ao longo do seu reinado, até chegar ao reinado e durante todo o tempo. Deixa eu ver aqui, acho que aperta aqui. Vou lá. E lembrando um pouco, a gente esquece daqueles que trabalharam nos bastidores, literalmente, que não tem tanta visibilidade diante das manchetes ou nas redes sociais da época, ou aquilo que ficou registrado para nós. Mas, com certeza, ele teve muitos que trabalharam com eles nos bastidores, nas trincheiras de cada batalha, atrás dos holofotes. Davi reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém, nos diz lá em 1 Reis, capítulo 2. E nós encontramos muitos detalhes da vida de Davi em 1 e 2 Samuel, em 1 Reis, em 1 Crônicas e, obviamente, muitos salmos. Também a gente vê o coração de Davi e tudo que Deus usou. Mas no final da vida dele, ele tomou um tempo, um cuidado, para listar homens que trabalharam, que lutaram, que foram fiéis ao seu reinado, homens valentes que acompanharam a Davi durante o seu reinado, e ele fez como que uma homenagem. E eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias lá em 2 Samuel 23, onde tem uma lista, a partir do versículo 8, dos famosos valentes de Davi, um reconhecimento público que Davi fez, a fidelidade, a lealdade daqueles que lutavam por ele. Todos nós sabemos e devemos estar cientes disso, Davi está longe de ser um homem perfeito. Davi, apesar de ser humano, cheio de defeitos, como cada um de nós, ele acabou sendo escolhido por Deus, foi ungido e usado por Deus para unir o templo de Israel e dar muitas vitórias ao povo de Deus. E foram um período de muitas conquistas territoriais, mas espiritualmente também. Ele unificou o reinado e depois entregou esse reinado como herança a seu filho. E a palavra de Deus nos diz lá no livro de Atos que ele era um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, um homem usado por Deus para um propósito, que deixou um legado imenso para a história de Israel. Até hoje, pessoas encontram ainda em Jerusalém traços e relíquias da época do reinado de Davi. Porém, a história de Davi não estaria completa se nós não mencionássemos esses fiéis escudeiros, amigos, homens valentes, homens que fizeram um trabalho árduo lá nos bastidores, por trás das câmeras,
lutando batalhas, algumas conhecidas, outras até nem tanto, menos conhecidas, no anonimato, nas trincheiras, nas sombras dos vales da região ali. E nós não temos muitos detalhes, mas o pouco que nós temos, a gente pode aprender um pouco com a vida desses homens que serviram o rei Davi. Eles talvez não estavam nas manchetes, como eu já mencionei, mas nem por isso deixaram de ser homens valentes, confiáveis, que Davi podia confiar a toda prova, e que ficaram de uma certa forma registrados, porque nesse capítulo 23 de 2 Samuel, tem uma lista desses nomes e alguns feitos que eles fizeram. Não só lá em 2 Samuel, mas também em 1 Crônicas 11, é um texto paralelo. Então eu peço aos irmãos de abrirem suas Bíblias em 2 Samuel 23, nós vamos ler a partir do versículo 8, mas quem quiser também, põe um dedo lá em 1 Crônicas 11, 10, a partir do versículo 10, que nós vamos fazer referência a alguns textos daquele, que é o texto paralelo de 2 Samuel. A gente sabe que todo grande líder, e a gente sabe que isso é verdade nas corporações, né, nas grandes corporações, nas empresas, mas também nos governos, né, os que têm mandatos executivos, como também nos esportes, até nos esportes individuais. Eu estava vendo esses dias, uma dessas, acho que era a skatista lá, não sei, a equipe que levou para Paris. Então é uma equipe, apesar de ser um esporte individual, tem toda uma equipe nos bastidores trabalhando, nutricionista, médico, fisioterapeuta e tanta coisa acompanhando para que aquele atleta tenha uma performance de destaque, né? E nós sabemos que assim também, por trás de grandes homens da Bíblia, nós sabemos que tiveram homens no anonimato, homens e mulheres desconhecidos, mas que a eternidade vai revelar a fidelidade que eles demonstraram para com o propósito de Deus e as suas contribuições. Obviamente, toda vitória, toda conquista é sempre na sabedoria e na suficiência de Deus, mas é encorajador para nós cristãos, quando a gente estuda esses personagens que nós vamos ver hoje, quando pensem como se fosse para nós na igreja, né? Talvez daqui 50 anos, a gente não sabe se vai estar aqui, pelo jeito, né? As coisas estão se acelerando, mas pensem e falem, puxa, era um soldado desconhecido, ou no anonimato, eu contribuí para que aquela igreja tivesse firme ali em Cosmópolis. E Deus não passa desapercebido, né, diante de Deus. E por isso que eu penso também que esses capítulos aqui, tanto em Crônicas como em 2 Samuel, Deus fez questão de deixar isso na palavra dele para mostrar, falar, olha, esses nomes, poucos conhecidos, a gente vai ver alguns que a gente não fala todo dia, mas que estão lá, listados, registrados, que não passaram desapercebidos de Deus, como fiéis que foram no ministério, no trabalho, na luta pelo povo de Deus. Então eu convido os irmãos a lerem comigo, eu vou ler versículo 8 até o versículo 22, de 2 Samuel 23, diz assim, são estes os nomes dos valentes de Davi, Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3, este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele, Eleazar, se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde
Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da seca foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampava no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. Tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruía, era cabeça de 30 e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaía, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaía o atacou com o seu cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua fidelidade, pela liberdade que temos de abrir a tua palavra com as portas, janelas abertas nesse local durante tantos anos. E vendo a tua fidelidade, Senhor, acrescentando tijolo após tijolo na formação do corpo de Cristo nesse local. Nós te louvamos por isso, por cada vida aqui presente. Nós te louvamos, Senhor, porque cada vida aqui é preciosa ao teu nome, diante dos teus olhos. Senhor, nós te louvamos porque nenhuma dessas vidas passa desapercebido, e a tua prova, como a tua palavra nos diz, que esses homens foram reconhecidos como valentes, homens que estavam servindo o Rei. Senhor, que a nossa vida aqui possa servir o Rei dos Reis, e que cada vida aqui seja usada por Ti, Senhor. Clamamos por isso. Fala aos nossos corações nessa noite, e que cada vida aqui possa se alistar mesmo para estar Te servindo, lá nas trincheiras, no bom combate, de pregar a Tua palavra. É isso que suplicamos, em Teu santo nome. Amém. Muito bem, então alguns nomes aí, não muito populares, né? A gente não vê ninguém chamando os filhos de Josebe e Basebete, né? Eu não conheço ninguém, mas você conhece muitos como Jonatas, ou que mais? Samuel, ou Davi, ou Daniel, né? Mas não conheço nenhum Josebete, Basebete. Pois bem, ele é o primeiro da nossa lista aqui, e ele era um dos primeiros, a palavra diz aqui, dos valentes, o cabeça de 3, né? Então existiam 3 cabeças de 30. Esse batalhão de 30 é como se fosse justamente um batalhão, a gente não sabe se era exatamente 30, mas era como um chefe de um grupo, né? Desse batalhão. E diz o texto que Josebete e Basebete, filho de Taquemone era o pai dele, que quer dizer, tu me farás sábio, era o principal de 3, e este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez.
E aqui muito provavelmente deve ser os inimigos filisteus, né? Os mesmos que ainda estão lá hoje na faixa de Gaza, aquela região ali. E o texto, em paralelo em Crônicas, menciona que Josebete e Basebete, também chamado de Jazizobeão, acanomita, o qual brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. E aí é interessante a gente ver isso, porque você vai falar assim, puxa, peraí, encontrei um erro. A Bíblia que você falava que defende com tanta inerância, né, sem erros, aqui todos os comentaristas mencionam que é muito provável que tenha sido um erro de cópia dos escribas, né? A gente sabe que a Bíblia foi copiada e copiada através dos anos. Por quê? E eu fui olhar e realmente faz sentido. Porque se numa passagem, que são bem paralelas, né? Num texto diz que ele matou de uma vez 800 e no outro 300, a gente vai ver que a diferença é bem aceitável ou explicável. Por quê? Porque em hebraico, tanto 800 como 300, vocês podem ver ali, eu fui buscar, olha como é parecido. Alguém consegue fazer o jogo dos 7 erros aqui? Ver a diferença? É bem parecido, né? Então, no fundo, a gente tem que reconhecer que a gente não sabe se foram 300 ou se foram 800. O fato é que são muitos. E não importa tanto se foi 300 ou 800, o fato é que Josebe e Basebete e seus homens, provavelmente ali os 30, lutaram bravamente e venceram o inimigo de Israel de uma só vez. E eu fico perguntando aqui nesse primeiro personagem não muito conhecido, qual que era o seu segredo? Como que ele conseguiu alcançar tamanha vitória, com um grupo 10 vezes, no mínimo 10 vezes, talvez até mais, 20 vezes maior do que o grupo deles, eles conseguiram, de uma vez, ganharem essa batalha. E na nossa vida cristã, irmãos, talvez a gente não vá enfrentar 300 ou 800 inimigos de uma vez, ainda que muitas vezes as nossas lutas do dia a dia pareçam que são muitos, né? É tanta luta na saúde, no trabalho, nas lutas financeiras, nos relacionamentos, dentro da família, desemprego. É uma sensação que como se a gente estivesse cercado por 300, 400, 800 inimigos de uma só vez. E a pergunta fica, como é que a gente consegue vencer isso? E o que chama a atenção é de uma só vez. A vitória de uma só vez. Eu imagino que para vencer esses guerreiros, essa batalha não tenha sido fácil. Foi com muito suor, muita luta, talvez até algumas perdas, alguns feridos, sangue derramado. Mas lá no meio desse campo de batalha, eu penso que Josebete, Basebete, não se esqueceu dos ensinamentos do seu pai, né, que dependia, nós vimos pelo nome, que dependia de Deus, e ele mesmo pelo seu próprio nome, ele não podia esquecer o seu próprio nome. E o seu próprio nome, Josebete, Basebete, significa assentado no lugar de descanso, no lugar de honra, no lugar de descanso. E isso nos mostra a dependência que ele tinha de Deus, a inteira dependência de estar como que no meio da batalha, assentado na dependência de Deus. Eu imagino que ele conhecia as promessas de Deus. E se ele tem um grupo de 30 e olha para frente e vê 300, 800 inimigos pela frente, eu tenho certeza que ele dependia das promessas de Deus. Ele sabia que não era pela própria força que ele iria conseguir. Matematicamente a equação não fecha. Ele não ia conseguir.
mas as promessas de Deus para o povo de Deus, elas eram reais. Vejam comigo lá em Levítico, o povo de Deus, quando estava saindo no deserto para entrar na terra prometida, Deus fala a Moisés e ele diz, nossa, o que aconteceu aqui? A imagem está meio ruim. Deixa eu ver se acho que é o slide, né? Então diz assim, acompanhem comigo lá. Lá em Levítico 26, 3 a 8, diz assim, então Deus falando, se andares nos meus estatutos, guardareis os meus mandamentos e os cumprirdes. Então, é uma lógica, né? Que nem quem conhece programação aí. Se andares nos meus estatutos, então, né? Tem uma lógica aí, né? A palavra de Deus. Entre outras coisas, ele diz, perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. E agora preste atenção na promessa de Deus. 5 de vós perseguirão a 100. Olha a proporção, de 5 para 100. E 100 dentre vós perseguirão a 10.000. Olha a proporção, de 100 para 10.000. E os vossos inimigos cairão a espadas diante de vós. Essa era a promessa de Deus, lá em Levítico 26, 3 a 8. Isso era o que o povo de Israel tinha aprendido, muitos anos antes. E eu penso que para Josebete, quando ele está diante, com seus homens lá, diante de 300, diante de 800, lembrando dessa promessa do nome dele, que ele deveria descansar, assentar no lugar de descanso, na dependência de Deus. Ele se lembrou dessa promessa. Para a nossa vida cristã, quando Paulo fala das nossas lutas, de tomar a armadura, de ir lutar resistir o inimigo, lutar contra o inimigo, antes dele chegar no capítulo 6 de Efésios, lá no capítulo 2, ele diz que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Puxa, tem alguma coisa, né, com a projeção. Não dá para ver todo o ajuste do slide aí. Será que não é a resolução? Se vocês puderem ajustar, por favor. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, em Cristo Jesus nós estamos assentados no melhor lugar de descanso possível, vivendo inteiramente na dependência do Senhor Jesus para vencer os nossos desafios. Nós podemos descansar, estar sentados, sabendo que essa batalha já foi vencida por Jesus. O sacrifício de cruz do Senhor Jesus na cruz foi feito de uma só vez. Como o autor lá da Epístola aos Hebreus nos diz que Cristo tendo se oferecido de uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Ou ainda, no capítulo 7, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 7, 27. Quando nós estamos em Cristo, graças à sua vitória na cruz, nós podemos estar sentados nos lugares celestiais, na dependência, nos braços do Senhor Jesus, no lugar de honra, na janelinha, né, como a gente brinca, no lugar privilegiado, porque Ele já venceu por nós tantos inimigos, sejam eles 300, 800, 10.000, essa é a promessa de Deus. E aqui fica a pergunta, você que está lutando nessa vida com tantos inimigos, dificuldades, lutas, algumas genuínas, né? Lutas difíceis, financeiras, saúde, tantas coisas. Você já aceitou o convite de jogar a corda, né? Jogar a toalha e falar, Senhor,
eu me entrego, tal como estou, por completo. Não quero mais eu ficar tentando. Eu me entrego, quero viver no teu descanso, sentado nos teus braços. Quero depender inteiramente de ti, obedecendo os teus estatutos, vivendo unicamente na dependência da tua graça. Como para Josebe e Batsebete, você acredita nessa promessa de Deus para ganhar essas batalhas? Então, não saia daqui sem estar certo que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Essa tentativa de você tentar ganhar, jogar isso por terra e depender do Senhor Jesus. Assim fez Josebe e Batsebete, e por isso que ele conseguiu ferir tantos inimigos de uma só vez. Depois dele, o segundo que nós temos na lista aqui é Eleazar. A palavra nos diz que Eleazar estava com Davi lá em Crônicas, nos diz que ele estava na região de Pas-Damim, que fica a 23 quilômetros ao leste de Jerusalém. Então, indo na direção hoje onde é a faixa de Gaza, né? Quando ali se ajuntaram os filisteus para peleja, onde havia um pedaço de terra cheia de cevada. E o que o povo fez? O povo fugiu de diante dos filisteus, com medo, nos diz lá em 1 Crônicas 11:13. Enquanto a grande maioria do povo fugia com medo dos inimigos, nós lemos que Eleazar e seus homens, nos diz o texto lá em Crônicas, que se puseram no meio. Acelerou aqui. Se puseram no meio daquele terreno e defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento, diz em 1 Crônicas 11:14. Ao invés de fugir como a grande maioria, Eleazar e os seus homens se puseram ali no meio, e o texto lá em 2 Samuel nos diz que ele se apegou à sua espada até lhe cansar a mão e ficar apegada à sua mão. E aqui a palavra apegada quer dizer que ele aderiu fortemente, que ele como que fundiu a sua mão junto com a espada. Ela se amoldou ao formato da espada. Imagina, sabe quando vocês seguram alguma coisa há muito tempo, aí fica a marca na mão? Eu imagino que deve ter sido alguma coisa assim. Ele segurou durante muito tempo daquela batalha, e isso ficou apegado. A sua mão já tomou a forma de uma espada, como se fosse uma extensão do seu braço. A palavra de Deus, Paulo nos ensina que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa arma para enfrentar os inimigos. Além disso, ele diz a Timóteo também que nós devemos manejar muito bem a palavra da verdade, né? Manejar a espada, estarmos bem treinados, com intimidade, com apego. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos aprender da sua palavra para estarmos justamente prontos a manejar a palavra quando precisamos dela. Inculcar isso às nossas crianças, desde criança, isso está lá em Deuteronômio 6, o ensinamento para o povo de Deus, para que nos momentos difíceis nós possamos resistir aos ataques, aos dardos inflamados do maligno, como nos diz lá em Efésios. E o soldado, como Eleazar aqui, ele não se prepara para a batalha na batalha. Ele se prepara para a batalha muito antes, ele tinha essa intimidade com a palavra de Deus, com a espada, tanto que isso se apegou e forjou na mão dele.
Nós não podemos recorrer à palavra de Deus só quando estamos em dificuldades. Temos que ter uma rotina, uma disciplina de criarmos essa intimidade, como Eleazar tinha com a sua espada, de forma que ela ficasse acomodada ou apegada firmemente na nossa mão. Devemos nos perguntar se realmente estamos empenhados a chegar a esse nível de intimidade com Deus. De ter essa rotina, essa intimidade de que Deus nos fala todo dia através da sua palavra. Eu não vou fazer a pergunta, mas como é que está o teu plano de leitura? Eu não sei por onde começar. Entre no site da Ação Bíblica que tem lá um plano de leitura. Todo dia tem 2 passagens bíblicas para você ler. E não faz muito tempo, mais ou menos uns mês e pouco atrás, eu estive com um servo de Deus, o tio da minha esposa, o nome dele é André Robert, missionário da Ação Bíblica, aposentado, com 92 anos, morando hoje numa casa de idosos na Suíça. E eu fui visitar ele com a minha filha, batemos na porta, abri a porta, adivinha o que ele estava fazendo? Estava lá sentadinho diante da janela, para ter luz, lendo a sua Bíblia. Às 14h. E eu lembrei, conversando com ele, de uma coisa que ele me havia dito há um tempo atrás, eu já sabia disso há um bom tempo, mas ainda nós conversamos sobre isso. Ele, quando ele se consagrou, ele cresceu numa família cristã, o pai, um dos fundadores da Ação Bíblica, e envolvido. Ele, quando se consagrou ao Senhor Jesus, na idade dos 20 anos, ele tomou o compromisso de todo ano ler a Bíblia por inteiro. Tem gente que faz isso, pega um plano e fala, vou ler, eu não consigo, então eu leio mais devagar, mas tem uma rotina, não importa, aqui não é a velocidade que conta. Mas ele tomou esse compromisso de ler a Bíblia uma vez por ano. Irmãos, ele está com 92 anos. Vamos lá, matemática. Quantas vezes ele leu a Bíblia? Façam as contas. 72 vezes, no mínimo. Irmãos, será que a Bíblia está apegada na mão dele? Será que a mão dele já está com o formato da espada? A roupa dele, será que ela ficou impregnada com o cheiro da Bíblia? Moldada, a sua vida moldada às Escrituras? Pensem nesse nível de intimidade com Deus. De ser moldado dia após dia. E ele que foi missionário durante muitos anos, foi pastor em Basel, mas durante muitos anos ele foi o gerente e pastor também da Ação Bíblica numa cidade no sul da França, uma cidade bonita chamada Marseille. Tem um time de futebol lá, o OM. É uma cidade no sul da França, mas que infelizmente essa cidade, na sua grande maioria hoje em dia, e já faz muitos anos isso, é dominada por muçulmanos. E ele tinha ali a casa da Bíblia, e ele tinha todo dia contato com pessoas, e ali ele defendia e lutava. Uma cidade que, justamente, ele teve que tomar posições ali, de lutar e falar, olha, eu estou aqui com a espada, a palavra de Deus. E ele vendia ali, fazia os contatos, era uma papelaria, um tipo de uma livraria evangélica, e ele teve muitos contatos durante muitos anos ali. Ele lutou diante dos inimigos para defender as verdades bíblicas. E um homem de Deus que tomou posições durante muitos anos, coisas na história, até mesmo na própria história da Ação Bíblica, ele tomou posições, defendeu, assinou cartas,
tomou posições para defender a palavra de Deus. Por quê? Porque ele tinha esse apego, como nós lemos aqui no texto, que a mão de Eleazar ficou pegada à espada. Será que estamos dispostos a fazermos esse passo também? A buscarmos essa intimidade? E tomarmos essa defesa, não só para conhecimento, não é para ler a Bíblia 72 vezes para o próprio conhecimento. Lógico que isso é benéfico, mas para tomarmos posição no campo de batalha e defendermos. Os reformadores lutaram pela sola Escritura, a palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo em que a palavra de Deus, tudo é relativo. Hoje não se vive mais de verdade, se vive de narrativas. É o que vale hoje. A narrativa A, a gente repete 20 mil vezes, ela parece verdade. Essa é onde nós vivemos hoje. E a palavra de Deus, ela não entra em compromissos. Ela é reconhecida por ser suficiente e inerrante, perfeita, palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que todo o desígnio de Deus nos foi dado, nos foi revelado. E a palavra de Deus nos diz que ele foi inspirado por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eleazar, o nome quer dizer Deus me ajudou. Naquele dia, diz lá no versículo 10, naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Despojo é o resto, depois da batalha, eles derrotaram os inimigos, e aí as riquezas, a comida, os bens que ficam à disposição, aí o povo voltou e pôde aproveitar daquilo. Sabe, irmãos, quando os líderes, eles se apegam unicamente à palavra de Deus, né, não entram nessa, a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ter uma contemporização das doutrinas, uma adaptação aos novos tempos, em nome da tolerância. Tem pastor que faz isso. Não. Quando os líderes se apegam à palavra de Deus, dessa forma, com esse apego, com essa intimidade, o povo é abençoado. Quando eles se esmeram na pregação da palavra de Deus, quando eles buscam expor a palavra de Deus, para que a palavra de Deus apareça mais do que o pregador, para que a palavra de Deus tenha a primazia, a prioridade, mais do que o sentimento de bem-estar. Quando a palavra de Deus ela age para ensinar, repreender quando é necessário, corrigir, educar, quando ela age, o povo é abençoado e o povo é alimentado, não com pregações água com açúcar, que só passa a mão na cabeça, não, mas com alimento sólido, e o povo é fortalecido e enfrenta o inimigo. O terceiro personagem aqui na nossa lista é Samá. Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E obviamente o povo também fugiu diante dos filisteus, mas o texto diz lá no versículo 11 e 12, que pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Sabe, irmãos, dedicar a sua vida para defender, por exemplo, Jerusalém, que era a capital onde estava Davi, ou os seus muros, as fortalezas, nós conseguimos entender. Fala, puxa, isso faz sentido, é muito nobre fazer essa luta. Mas se colocar literalmente no meio de um terreno, num pedaço de terra cheio de lentilhas, como nos diz aqui no versículo 11, você vai falar assim, faz sentido isso?
Qual que é a importância? Para que Samar foi lá entrar nessa batalha? Todo mundo fugindo. Deixa aí a lentilha. Vamos para lá. Quem gosta de lentilha aqui? Eu não gosto. Dedicar a sua vida para lutar por um terreno de lentilha. E se eu perguntasse para os irmãos aqui, quais são as grandes vitórias do povo de Deus, né, na conquista da terra prometida, muita gente vai se lembrar de vitória de Jericó, depois aí teve a derrota, depois conquistou Aí, a cidade seguinte, depois outros territórios, depois atravessou o Jordão e foram vitórias sobre a terra dos Moabitas, depois chegou a Sião, Jerusalém, então a conquista de Sião e Jerusalém, entre tantas outras. Mas dificilmente alguém vai lembrar, eu lembro de uma história em que o povo de Deus ganhou uma batalha num lugar chamado Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Não parece muito, assim, atrativo, né? Abandonado pela maioria do povo. Porém, o texto nos diz que Samar conhecia muito bem a história do seu povo, conhecia a importância daquele local, porque em Leí, nesse local, em Leí, foi ali que sozinho, Sansão, a história, mais ou menos uns 80, 100 anos antes desse período de Davi, Sansão, na época dos juízes, ele lutou contra 1000 homens com uma queixada de jumento, diz lá o texto em Juízes, e o Senhor o sustentou, e ele lutou contra 1000 homens, olha a proporção, está certo que era Sansão, né? Mas também não precisa exagerar, né? 1000 homens, e o Senhor o sustentou, e deve ter sido uma luta porque ele ficou hiper cansado, e ali o texto diz que em Leí ele feriu uma rocha, Deus fez isso para lhe dar-lhe água. Diz, então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, que significa fonte do que clama, até o dia de hoje. Samar sabia que naquele local havia uma rocha, fendida pelo Senhor, que serviu para sustentar o seu servo Sansão. Ele sabia da história, ele sabia que aquele terreno não era qualquer terreno. Não era por causa das lentilhas que ele estava com vontade de comer, não. Ele sabia que ali tinha algo especial. E sabe, irmãos, em Cristo, nós temos ali a rocha. Em Cristo, nós temos todos os recursos que nós precisamos para enfrentarmos até 1000 filisteus, 1000 inimigos. É nele, em Cristo, que nós encontramos fonte de água da vida para aquele que clama, naquele lugar, aquele que clama, fonte do que clama. O Senhor Jesus disse à mulher ali no poço, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Aparentemente, esse lugar em Leí, insignificante, um simples terreno, cheio de lentilhas, porém que tinha uma história. Que Deus havia fendido uma rocha para sustentar o seu servo. Eu creio que Samar sabia dessa história. E aí, a importância de nós também sabermos a história, não só do povo de Deus, a história da sua igreja, a história de como você, os teus parentes chegaram ao Senhor Jesus. Isso nos fortalece. O meu avô, quando ele se casou, ele foi um dos primeiros a se converter.
Quando ele se casou com a minha avó, por ela ser evangélica, a família inteira dele não foi no casamento. Imaginem o preço, imaginem hoje isso. Porque era protestante. Porque foi um casamento protestante. Hoje a gente não percebe isso, né? Mas olha o preço que ele teve que pagar pela fé dele, pelo testemunho dele. É importante a gente saber a nossa história. E o ponto estratégico, a localidade, essa cidade estava a 30 quilômetros de Jerusalém, Leí, esse local onde havia esse terreno, e que se o inimigo conquistasse aquele terreno, além de se ter os recursos de poderem se alimentar, alimentos que provavelmente faltariam em Jerusalém, eles iriam ter forças para então prosseguir a vitória contra a capital, contra o rei. Samá se pôs ali no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, nos diz no versículo 12, e o Senhor efetuou grande livramento. A batalha de Samá e seus homens em Leí não parece na Bíblia como uma grande batalha, com uma fama de que alguém conheça ou que comente isso até na escola dominical para as crianças, né? Talvez não seja uma grande batalha tão assim, com manchetes, né? Mas sabe, irmãos, a nossa vida cristã, muitas vezes, as vitórias mais importantes são aquelas que são vencidas nos bastidores. Aquelas que estão longe dos holofotes, longe das plateias, ou das manchetes, ou das redes sociais. Que estão nos locais, às vezes, solitários. Quando todo mundo foge, você está sozinho ali com Deus. É ali que o Senhor se sustenta. E quando nós temos sede, nós lembramos que o Senhor Jesus é aquele que nos dá água, que nos sustenta, que nos dá uma força anormal. Sansão, como pode uma pessoa com uma queixada de jumento, né, que ele usou como arma, como é que ele conseguiu matar 1000 inimigos? Não dá, não se explica isso, a equação não fecha, a conta não fecha. Deus está interessado em homens como Samá, que se colocam ali no meio de uma batalha pouco mediática, e ali defendem o terreno, defendem com lealdade o rei dos reis, o Senhor dos senhores, nas pequenas coisas, naquelas que são menos importantes, naquelas que são na privacidade, nos bastidores, sem os holofotes. O Senhor Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, lá em Lucas 16. E o texto diz ainda que, depois desses três, de Josebete, Basebete, Eleazar e Samá, diz que haviam 3 de 30. Eu imagino que deveriam ser esses mesmos 3. Talvez outros, não sabemos. Mas esses 3 foram os mais importantes. E nós notamos o amor e a devoção deles pelo rei. Porque o texto continua e diz que, numa determinada ocasião, eles estavam numa caverna em Adulão, a mais ou menos 27 quilômetros de Jerusalém, onde Davi estava se refugiando ali, tanto dos inimigos, provavelmente os filisteus, como também de Saul. Nessa época ali o texto diz que, em 1 Samuel 22, que eles estavam sendo perseguidos. E Davi, sabe quando ele pensa em alta voz? Ele suspirou e disse: ai, quem me dera beber essa água do poço que está ali junto à porta de Belém. Sabe quando você pensa assim: ai, quem me dera ir naquele shopping, comer aquele sorvetinho ali, né, que tem da Bácio de Latte lá, aquele, você conhece, já até sabe onde que é, já, né? Ele pensou assim: ai, quem me dera ir até aquele poço lá e beber aquela água fresquinha. Pois bem, esses amigos, esses 3 valentes, se levantaram e se puseram no meio dos inimigos.
arriscando suas vidas, atravessaram o acampamento e simplesmente foram até o poço e tiraram junto à porta de Belém e trouxeram água para Davi. E eu fico pensando, que devoção a esse rei, que motivação, que apreço a um capricho do rei. Não podia ser água ali de um poço mais perto, ele queria aquela água. E os seus servos foram buscar aquela água e trouxeram para ele. Será que nós também temos tamanha devoção, esse amor sacrificial, esse desejo de servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Justamente Ele que nos amou primeiro. Será que o nosso amor chega a esse nível? De arriscar, de tomar sacrifício, o amor sacrificial, de fazer aquele passo a mais e não o mínimo necessário. Não bater cartão, fazer o trabalho para Deus. Eu tenho que fazer isso na igreja, eu tenho que fazer aquilo, fazer assim, o básico, o mínimo do mínimo. O mais ou menos está bom. Não. Esse passo a mais, atravessar o campo inimigo para ir buscar a água para Davi. Tamanho esforço e risco desses homens, tanto que Davi se recusou a beber. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não quis beber. Davi deu tanta importância pelo ato, pela motivação, pelo sacrifício que os seus servos fizeram para com ele, que ele considerou aquela água como se fosse o sangue de um sacrifício, de uma oferta sacrificial, e como diz lá em Levítico 23, que eles deveriam fazer o sacrifício, uma oferta agradável ao Senhor, que é a libação, derramou como se fosse libação ao Senhor. Esse foi o reconhecimento de Davi, e Deus também reconhece a nossa motivação, Ele conhece o nosso coração. Não importa se você está esfregando uma panela no acampamento, lavando louça, ou como o Júnior disse, depois de um dia de trabalho, vai lá no acampamento e ainda ajuda, ou vem limpar aqui, passava a limpar o salão, ou numa reunião de oração. Deus conhece a motivação, Deus vê o coração, e com certeza, como o rei aqui, Davi, não passou desapercebido, tenho certeza que o Rei dos Reis também não deixa isso desapercebido. O texto vai adiante e fala de Abisai, nós não vamos falar dele, mais adiante fala de Benaia, e lá no texto de 20 e 22, diz que Benaia, aqui está Samar, Benaia, ele também tomou, aqui o texto nos diz, um dos valentes da lista de Davi, que serviu, depois na história a gente vê que ele serviu a guarda, a guarda real, ele serviu, lá a gente vê isso em 2 Samuel 8, e lemos que Benaia, que quer dizer Yahvé ou Jeová construiu, era um homem valente, grande em obras, que carregava no próprio nome, aquele que havia construído, o grande construtor que é o nosso Deus, como diz lá em Hebreus, arquiteto e edificador. Ele feriu 2 heróis de Moabe, nos diz no texto 20, no versículo 20. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve, matou um tempo também um egípcio, homem de grande estatura. E o egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com o seu cajado, então provavelmente ele era, além de guerreiro, pastor. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. A ideia do texto aqui é que esses 2 heróis de Moabe eram realmente destacados como heróis, guerreiros de grande reputação.
A gente sabe como foi o caso de Golias, né? Que era reconhecido como gigante, guerreiro dos filisteus. Esses dois, a gente não sabe o nome, mas eles eram considerados como fortes como um leão, filhos de Ariel, literalmente o texto, a palavra quer dizer, que eram heróis guerreiros dos moabitas. E Benaia foi e matou esses dois guerreiros. Depois diz que, novamente nos bastidores, né, sem chamar muita atenção, né, porque a gente sabe que ali não tinha plateia, mas foi ali que ele desceu numa cova, num dia de neve, e matou ali um leão. Sabe, irmãos, todo mundo sabe onde está Israel, né? Quantas vezes durante o ano que tem neve ali no Oriente Médio? Muito poucas vezes, né? Nas montanhas, e olha lá, poucos dias durante o inverno. Então eu fiquei pensando, falei, puxa, seria um dia perfeito, quando neva em Israel, é um acontecimento até hoje. Não é assim algo comum como países que estão nos Alpes, coisas do tipo. Não, é raro. O clima predominante é o calor. Mas às vezes no inverno acontece de nevar. E eu fico pensando, né, quando neva assim, não teria melhor coisa do que ficar quietinho, né, na sua cama, embaixo da coberta. Quando às vezes está eu me lembro na escola, minha mãe, hoje está chovendo, choveu a noite inteira, é melhor você ficar em casa. Eu achava uma tristeza isso, né? Então, não tinha nada melhor do que sair no dia de neve? Pois então, para Benaia, ele saía no dia de neve. E diz o texto que ele era um homem que foi lá, valente, e ele foi e matou um leão. Nós sabemos que Davi também matou um leão. Não sei se era grande ou pequeno, mas não é uma coisa qualquer. Não é assim como um gatinho, né? Precisa ter muita força, muita sabedoria e, enfim, como lutar um leão. E matar um leão, né, eu abro um parênteses aqui, é o ditado popular que a gente fala, né, para um vendedor quando tem as suas metas para cumprir, ou um trabalhador que sai todo dia de casa de manhã, ele fala, hoje tem que matar o leão do dia, né? Matar um leão para sustentar a sua família, com seu suor, com seu trabalho. E aqui, irmãos, eu abro um parênteses só para comentar. O trabalho dignifica o homem. E isso é a vontade de Deus desde o início. A Bíblia nos ensina lá em Gênesis capítulo 3, que Deus disse ao homem que ele deveria trabalhar para obter a sua comida. Do trabalho das tuas mãos comerás. E é muito importante às vezes a gente lembrar disso. Porque parece que às vezes a gente esquece. É importante a gente lembrar disso. A mentalidade moderna dos nossos dias passa muito por essa mentalidade de assistencialismo eterno. Irmãos, é importante a gente saber que isso não é bíblico. Esse assistencialismo, né, eterno, que as pessoas vivem na dependência de que alguém lhe dê para alguma coisa. Alguém, um governo, o que seja. Paulo, ele fala aos Tessalonicenses, ele é taxativo, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. E ele ainda acrescenta aos Efésios, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom. Ou seja, faça o trabalho. É a vontade de Deus que o homem trabalhe. Para que aí sim, podendo trabalhar, possa, diz o texto em Efésios 4, 28, para que aí sim possa, para que tenha com que acudir ao necessitado. A palavra de Deus sempre traz um equilíbrio perfeito. Não é que nós não vamos ajudar o necessitado. É lógico que nós devemos ajudar o necessitado. Mas o princípio é que todos trabalhem para que possam ajudar o necessitado. Outro dia, há pouco tempo, eu vi uma reportagem que no Brasil, e eu falo isso com cuidado, mas a gente precisa pensar.
Existem 45 milhões de brasileiros que vivem de Bolsa Família. Em 13 dos 27 estados da federação, nós temos 27 estados, ou seja, quase a metade, 13, existem mais pessoas que vivem de Bolsa Família do que carteira assinada, trabalho. Como pode o país funcionar? Como pode fechar a conta? E essa mentalidade de que, eu vou dar, eu vou ajudar, cria mais e mais dependência. Irmãos, isso não é bíblico. Fecha o parênteses. Voltando ao texto. Matar um leão todo dia, além de sair do seu conforto, lá do quentinho, mesmo num dia de frio, de neve, ir lá e matar um leão, requer esforço. E na nossa vida cristã também. É quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos resistir firmes ao leão que está lá fora. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro que o adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E ele fala, permaneceis firmes na fé, resistindo isso. Então lá também nós temos que resistir e lutar a cada dia. Matar um leão a cada dia. Lutar contra o pecado a cada dia. Nunca tem uma vitória. Eu já estou calejado, esse pecado não me afeta mais. Somos fracos e somos sempre sensíveis a cair novamente. E nós lemos que finalmente ele matou também um egípcio, homem de grande estatura. E no texto paralelo, lá em Crônicas, nós lemos que esse homem de grande estatura tinha 5 côvados. 5 côvados é um homem de 2 metros e 29 centímetros. Ontem o Brasil jogou basquete e perdeu da França, tinha um jogador de 2 metros e 24 centímetros na quadra. Está certo que ele era um pouco menor que Golias, porque lá em 1 Samuel diz que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. Eu fiz as contas, dá mais ou menos 2 metros e 95. Está certo que ele não era tão grande como Golias, mas não deixa de ser um grande gigante contra Benaia. E a palavra de Deus diz que, mais uma vez, ele aqui foi sustentado, e com sabedoria, esse lance de usar o cajado, arrancou, ele teve uma estratégia ali que ele conseguiu vencer o gigante. E eu fico pensando, toda criança conhece, né, na escola dominical, a história de Golias, né, sabe contar os feitos de Davi com Golias, mas se você perguntar qual outro que matou um gigante, ela não vai saber a história de Benaías, né? Muita gente não conhece. De novo, nos bastidores, está longe das manchetes, não é popular das redes sociais, né? Mas Deus reserva ali nos bastidores, longe dos holofotes, na nossa vida cristã, muitas vitórias, mesmo diante de gigantes, aqueles que confiam nele. Deus conhece as suas lutas íntimas, aqueles que são humanamente impossíveis, e não desampara os seus filhos. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor, em que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, talvez vocês vão lembrar desses 3 personagens que nós vimos hoje, e pela longanimidade herdaram a promessa. Benaia, esse quarto, foi fiel ao Senhor, e Deus permitiu com que ele servisse o rei Davi, e depois até o rei Salomão, diz lá em 1 Reis, que ele serviu o rei Salomão também. A lista é de 30,
mais, a gente poderia continuar aqui, tem mais nomes nesse capítulo 23, mas a gente passaria muito mais tempo. Na verdade, estão mais do versículo 24 até o 39, tem mais 31 nomes, que somados a Josebede e Basebete, Eleazar, Samá, Abissaí, que nós não falamos, Benaía e Joabe, que foi um dos chefes do exército de Davi, nós chegamos ao que diz a última palavra desse capítulo, os 37 homens valentes de Davi. A gente poderia ainda falar de Jonatas, que está nessa lista, o que foi o grande amigo e irmão de Davi, filho de Saul. Poderíamos falar de Joabe, que foi o grande comandante do exército de Davi. Por que será que ele não aparece aqui na lista com destaque? O que aconteceu com ele, na vida dele? Aí teria um estudo só para isso, né? Que era comandante do exército de Israel. Porém, eu não poderia acabar sem destacar o último nome na lista, no versículo 39, que é o nosso caro Urias. Vocês devem lembrar da história de Davi. Davi não foi muito honesto com Urias, muito pelo contrário. Ele não só cobiçou a sua mulher, como passou aos finalmente, né? Ele adulterou com Betseba, lá em 2 Samuel 11. E não só, além de enganar a Betseba, ele procurou enganar a Urias, embriagando, insistindo para que ele fosse se deitar com sua esposa, sabendo que ela já estava grávida. E Urias não largou o posto de trabalho lá no exército, por lealdade, por integridade ao rei, por senso de dever. Ele não fez isso, ao ponto então que Davi, justamente com cumplicidade de Joabe, ordenou para que Urias fosse colocado na frente da maior força de peleja e que ele fosse colocado sozinho para que ali ele seja ferido e que morresse ali. E foi assim que Urias morreu. Ele foi morto no campo de batalha. E é interessante encontrar o nome dele, porque eu acho que isso ficou na consciência de Davi toda a sua vida. Ele jamais pôde esquecer o que ele fez com Urias. E Urias, ele foi simplesmente fiel ao rei. Fiel ao seu chamado, ao seu campo de batalha. Ele não fugiu. Ele ficou ali e foi mártir. Ele foi testemunha. E foi testemunha até a morte. E quando eu penso na nossa vida, quando a gente também está chamado no combate da vida cristã, o bom combate, nós somos chamados a completar a carreira. E será que nós estamos prontos a seguir o Rei dos Reis, em lealdade, em integridade, em servidão, até o fim, até que Ele venha, como nós cantamos, né? Então lembremos de Josebete e Basebete, da sua posição em Cristo, o seu lugar privilegiado que nós temos em Cristo. Lembremos também do apego de Eleazar à espada de Deus, à palavra de Deus. Lembremos da fidelidade de Samá nas pequenas coisas, aparentemente não importantes. Lembremos que Deus não nos deixa esquecido desses feitos, mas que nos bastidores da história está registrado o que nós fizemos para Ele. Perseveremos como Banaia, com tenacidade e perseverança, mesmo diante dos gigantes, dos grandes desafios. E lembremos de Urias, aquele que foi fiel até a morte, uma figura do sacrifício de Cristo, que nos amou, nos diz lá em João 13, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até a cruz, por amor por nós. Será que nós também somos fiéis como testemunhas dele até a morte, se for necessário? Sereis minhas testemunhas, isso significa ser mártires, se necessário. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esses homens valentes ali, chamados, sustentados, guiados por Ti, em circunstâncias diferentes, cada um com um momento, uma história,
mas todos eles sustentados pela mesma graça, pelo Senhor Jesus. Tiveram ali vitórias importantes, talvez não muito reconhecidas, não muito destacadas na história, nos holofotes, mas ali na simplicidade, nos bastidores, a Tua palavra nos ensina que podemos também aprender com isso. Obrigado por essas vidas, obrigado pela vida de cada um aqui. Senhor, levanta homens que sejam desse calibre, com apego, com fidelidade, com devoção, com amor ao Rei dos Reis. E que estejam dispostos, Senhor, a Te servir, a tomar posição, a defender os valores da Tua palavra, a avançar o Teu reino, Senhor, a conquistar territórios quando forem chamados para a batalha. Abençoa essa igreja, Senhor, abençoa a liderança aqui, os presbíteros, o pastor, abençoa para que eles possam estar nessa reunião que vão ter no sábado, de decisões estratégicas, que sejam conduzidos, Senhor, com esse espírito, e que esse esforço não passe desapercebido. Obrigado por essa certeza, em Teu santo nome, amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.